Ponta da linha para conversar conosco aqui no Jornal Gente, o deputado e relator da PEC dos Benefícios, Cristiano Áureo. Deputado, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia para o senhor. O que o senhor pode contar para a gente sobre o que aconteceu ontem lá? Teve um problema no sistema de votação, a PEC não foi concluída. O objetivo é concluir hoje, deputado? Há acordo já para que ela seja votada nessa quarta-feira? Qual que é a expectativa do senhor? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Sônia. Bom dia ao Cláudio Humberto. É um prazer estar falando com vocês aí do time da Bandeirantes e também os nossos ouvintes. Não é a primeira vez, é sempre um prazer renovado. Olha, nós vamos sim concluir a votação da PEC no dia de hoje. Nós ontem aprovamos em primeiro turno com um placar bastante elástico, né? 393 a 14. Apesar de algo muito estranho ter acontecido, as duas empresas que fazem a tecnologia de informação, a TI, da Câmara, uma faz o sistema, a outra dá o suporte, faz o backup, e as duas saíram completamente do ar, seus links simultaneamente, tão logo o presidente Lira anunciou o início da votação da PEC 15, a PEC dos benefícios, a PEC dos auxílios. Então, esse transtorno, ele permaneceu. O presidente trouxe ao plenário os deputados através da convocação das suas respectivas bancadas para que viessem votar no sistema de plenário, que é o sistema tradicional, é o sistema que antes de termos aí a pandemia, é o sistema que sempre funcionou e funcionou muito bem. E apesar então dessa pane inicial, conseguiu-se votar, né, como já disse, venceu umas etapas de requerimentos e votar o mérito ontem. Acontece que tinha-se a expectativa desculpa, de que, de alguma forma, o sistema retornasse, porque nós teríamos uma sequência de votações dos destaques, né, que, como vocês sabem, esclarecendo os ouvintes, destaque é aquilo que pode modificar o texto principal. Então, partidos, né, sugerem emendas, modificações no texto, e isso é votado depois do texto aprovado para rejeitar ou para confirmar. Então, o que acontece, desculpem, minha voz está assim, porque ontem foi um dia duro, né? Nós tivemos aí uma sessão bastante longa e com bastante dificuldade, mas eu já estou aqui de manhã, hoje cheguei aqui 7h30 da manhã para organizar essa votação, e eu tenho muita convicção de que, pela importância desse assunto, tem pessoas que batizaram maldosamente essa PEC com vários apelidos, horrorosos todos eles, mas o fato concreto é que nós temos uma ação que nasce no Congresso, ou seja, nasce de uma discussão entre a Câmara e o Senado, ela chega nesse ponto de votação próximo do período eleitoral, mas ela não começa nesse período, ou seja, ela não começa a discussão dela agora. Ela já vinha sendo discutida em momentos anteriores. Eu mesmo sou um autor, Pedro, de uma PEC de fevereiro de 21. Em fevereiro não tinha eleições em nenhum lugar do Brasil, né? Não tinha eleições municipais, não tinha eleições estaduais, né? Então, muito menos no nível nacional. Então, esse assunto, junto com outros, formou essa PEC, né, que é, como já disse, contribuição de uma série de parlamentares ao longo do tempo, e não dá para ficar o tempo todo acusando o Executivo de que está manipulando o período eleitoral, por isso, por aquilo, porque, na verdade, vários países do mundo têm ou tiveram eleições neste ano, ou tiveram no ano passado, e nem por isso deixaram de conceder desonerações tributárias sobre combustíveis e energia, auxílios específicos, né? Então, só para citar alguns, a França teve eleição presidencial, o Japão está tendo eleição da Câmara Alta, os Estados Unidos terão eleições parlamentares este ano, e por aí vai.
América Latina, na Ásia. Então, falar que o Brasil deveria deixar de adotar medidas de enfrentamento dos efeitos da pandemia, né, nesse momento, sinceramente, é algo que não prospera. E a gente já mostrou que não, e que não tem irresponsabilidade fiscal também contida nesse texto, e eu posso esclarecer melhor. Deputado, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa, parabéns aí pela vitória de ontem, nessa votação absolutamente expressiva, né? Mas assim, eu queria saber do senhor a sua expectativa para o segundo turno de votação, né? Porque, afinal de contas, se falou, uma das coisas, das histórias que circularam ontem, é que deputado, depois de votar a LDO, vaza, vai embora para casa e etc. Há algum risco disso acontecer de maneira a comprometer o quórum de votação do segundo turno hoje? Cláudio, primeiro prazer falar com você, sou seu admirador de muito tempo, né? Então, prazer estarmos aqui conversando. Olha, eu te digo com toda clareza, risco sempre tem, a gente tem que respeitar a dinâmica do parlamento. Ninguém pode entrar numa votação superestimando ou subestimando as possibilidades, né, de vitória ou não. O que eu digo e repito aqui é que o sentido de responsabilidade, principalmente daqueles que veem nesse texto algo concreto em favor da população que mais precisa, e aí eu quero fazer uma observação, Cláudio, não só o segundo turno, mas no meio disso tem a votação dos destaques. A votação dos destaques é muito importante, porque existem, por exemplo, destaques da oposição querendo retirar o chamado estado de emergência da PEC. É bom esclarecer, porque muita coisa foi colocada, e tem várias mentiras aí no meio, dizendo que o estado de emergência vai servir para qualquer coisa. Não é verdade. O estado de emergência está restrito aos objetivos da PEC. É bem travado ali dentro no texto. Esse texto veio do Senado para a Câmara e eu participei das discussões ainda lá no Senado. Então, derrubar o estado de emergência é expor a PEC a uma judicialização, independentemente, algumas pessoas dizem, mas é para proteger a autoridade A, a autoridade B, durante o período eleitoral? Não. É para fazer com que tenha segurança jurídica essa PEC, para que ela não seja questionada e derrube os incentivos. Imaginemos aqui a tristeza, né, de uma situação onde famílias que precisam muito, que estão na fila do osso no açougue, que estão catando comida num caminhão de lixo. Enfim, todo esse processo, ele, se implementado e depois sofre um revés jurídico, isso é um desastre completo. Então, o cuidado de votar o estado de emergência tem a ver com isso. E sob a ótica da chamada responsabilidade fiscal, eu quero chamar a atenção de um fator aqui com vocês. Vejam, a União e os estados arrecadaram uma montanha de dinheiro sobre combustíveis e sobre o complexo óleo e gás. Eu vou enumerar aqui. Dividendos da Petrobras, royalties, participações especiais, óleo excedente da partilha do pré-sal, impostos federais, ICMS como nunca. Então formaram um colchão cuja meta fiscal, ela claramente vai ser cumprida com sobras. Então, é uma situação, e aí eu já vou caminhando aqui para terminar. Deputado, é a Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. É o senhor que está esclarecendo muito essa questão fiscal, porque ela é muito importante. Os benefícios, a gente sabe que eles são importantíssimos, né, para a população necessitada no Brasil. Mas o que eu gostaria de saber é se tem espaço no Brasil, no momento, né, um espaço fiscal, melhor dizendo, no Brasil, para essa PEC. O mais pobre não pode sofrer com aumento por conta da inflação, dos juros e do desemprego? Isso é uma falácia, Sônia. Eu vou te dizer por quê. Os governos tiveram superávit esse ano inteiro. Eu faço uma pergunta àqueles críticos. A Selic baixou ou subiu no Brasil? O risco Brasil subiu ou baixou? A inflação no Brasil subiu ou baixou? Então, vejam,
querem atribuir à PEC uma culpa por algo que já vem em curso, que é um problema que afeta o mundo inteiro. O Reino Unido nunca teve, no passado recente, uma inflação de 2 dígitos. Os Estados Unidos está sendo sacrificado por uma série de fatores. Aí aqueles que, de alguma forma, pretendem impor uma visão fiscalista, apesar dos superávites de arrecadação, porque, veja, quem está falando em romper e destruir o teto de gastos não é a base do governo. Se tem alguma perspectiva futura de descontrole fiscal, certamente não está sendo fomentada pela base do governo. Por quê? Nós estamos colocando um tamanho de orçamento. Se nós vamos flexibilizar o teto na PEC, nós estamos dizendo o tamanho. O tamanho é 41,2 bilhões. As outras alternativas são explodir o teto de gastos no futuro, segundo dizem aí algumas correntes que pretendem disputar o poder, e intervir em preços da Petrobras, do mercado. Isso sim gera para o Brasil um tamanho de descontrole fiscal capaz de gerar mais inflação e comprometer a todos. Muito bem, conversamos com o deputado Cristino Áureo, deputado relator da PEC dos benefícios, explicando aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, né, o que está no texto e a expectativa então para aprovação hoje dessa abertura de possibilidade para a expansão de programas sociais e ajudar os mais vulneráveis. Nenhuma linha foi mudada do texto que saiu do Senado. Isso que é bom deixar claro, né, deputado, para a gente finalizar a entrevista aqui, porque senão tem que voltar para lá, né? Não voltará. Nós vamos votar e vencer nos destaques, nós vamos aprovar em segundo turno e o governo vai disponibilizar os benefícios para mais de 21 milhões de famílias que nesse momento passam muita dificuldade no Brasil. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Um abraço.